Deficiência em Moçambique. Saudações, estimado ouvinte, seja muito bem-vindo ao programa que é transmitido em mais de 80 rádios comunitárias em Moçambique. Aqui o estimado ouvinte fica a saber de tudo sobre as pessoas com deficiência. Na vossa companhia está Sidney Bernardo na apresentação e Abdurrahman na edição. Ótima escuta. Este programa tem apoio à produção da TV Surdo. Estimado ouvinte, vamos iniciar o programa com uma boa nova que vem da capital do país, Maputo, onde o Conselho Constitucional oferece Constituição da República em braille à Associação Moçambicana de Cegos e Amplipes. A lei-mãe está disponível para esta camada social. O jornalista Rafael Bata acompanhou a cerimônia e traz mais detalhes. Deficiência em Moçambique. Sejam bem-vindos ao programa Deficiência em Moçambique. Estamos com o Dr. Almeida Mabotana, do PNUD, que vai nos falar acerca desta entrega da Constituição da República à Associação dos Cegos e Amplipes de Moçambique. Doutor, o que é que representa esta entrega a esta Associação dos Cegos e Amplipes de Moçambique? Muito obrigado. Em primeiro lugar, esta entrega representa o comprometimento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e dos seus parceiros de cooperação em apoiar o governo de Moçambique na massificação dos instrumentos de acesso e de proteção ao mesmo tempo dos direitos fundamentais. Neste caso, que é o instrumento mãe, é a Constituição da República. Este é o grande ganho, não só para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, mas para todos os usuários que possam ter acesso a este instrumento, não é? Que é para a acessibilidade das pessoas com deficiência visual. Bom, olhando desta vez em a Constituição da República, outros instrumentos, outras leis pensam também em transcrever em braille para permitir o acesso à informação a esta Câmara Social? Com certeza, nós temos um parceiro, diríamos, de excelência, que é o Conselho Constitucional. Como sabe, o Conselho Constitucional, para além de ser o guardião da Constituição, é também o órgão defensor das minorias, por excelência, se passa a repetição, e neste sentido, a partir da parceria já existente com o Conselho Constitucional, sempre que existem obras de relevância e outras matérias, vamos dizer, de caráter legislativo ou de outra natureza, que entendamos que sejam de interesse para a sociedade e para a defesa dos direitos fundamentais, o PNUD, obviamente, que estará interessado e vai prestar todo o seu apoio, que é para a materialização destas iniciativas. Fora braille, pensa-se também em formato áudio para permitir com que as pessoas com deficiência visual que não conheçam o braille possam também estar informadas no que diz respeito à Constituição e outros documentos importantes do país? Sim, como sabe, estamos agora no início do ciclo eleitoral 2023-2024. Há necessidade de massificar as campanhas de educação cívica com vista à realização dos pleitos que se aproximam. E neste sentido, para além de promover as campanhas propriamente ditas de educação cívica, existe também a intenção de traduzir não só os instrumentos legais, que eventualmente não consigamos por causa da questão financeira neste momento, mas que no futuro prevemos em traduzir a legislação eleitoral em formato audiovisual e outros instrumentos legais que se revelam de suma importância para o acesso às pessoas que não possam ter acesso ao formato normal dos documentos. E muito obrigado e continuação de um trabalho excelente em prol da inclusão de pessoas com deficiência visual e também pessoas com deficiência no geral. Muito obrigado. Ainda neste trabalho que é feito aqui na Associação dos Cegos Amplipes de Moçambique, a província e cidade de Maputo, estamos aqui com o Dr. Mateus Saiz, que também vai falar um pouco do objetivo desta entrega da Constituição da República à Associação dos Cegos e Amplipes de Moçambique.
o Conselho Constitucional veio fazer a entrega de 63 volumes da Constituição da República traduzidas em braille no âmbito de um vasto processo de divulgação da Constituição da República. Nós, com o apoio do PNUD, temos desenvolvido ações de tradução da Constituição da República de Moçambique nas línguas nacionais. Esse projeto abrange a todo o território nacional e em diversas línguas que têm sido faladas ao nível nacional. Traduzimos também nas línguas estrangeiras, em inglês e em francês, para o conhecimento das pessoas que residem em Moçambique e que não falam português nem línguas nacionais. E neste mesmo âmbito da divulgação da Constituição da República, decidimos traduzir a Constituição da República em braille para permitir que aqueles que não possam ler com deficiência visual possam ter acesso à Constituição da República de Moçambique em braille. Por isso que este movimento foi iniciado já há bastante tempo e vai prosseguir para atingir a todas as camadas da população moçambicana para o acesso ao conhecimento dos seus direitos fundamentais. Bem, fora a Constituição da República, temos os decretos e as leis, também estão no rol daquelas que serão traduzidas em formato ortografia braille. Bem, como sabe que a vocação do Conselho Constitucional é guardião da Constituição e a promoção dessa Constituição para o conhecimento dos cidadãos. A nossa prioridade é a Constituição e acreditamos que as outras instituições do Estado poderão também avançar na divulgação das leis nesses decretos do Conselho de Ministros, nas leis da Assembleia da República. Mas para nós, como prioridade nesta primeira fase, é mesmo ver a Constituição e dar a sua acessibilidade a todos os cidadãos, independentemente da sua condição. Ainda nesta reportagem aqui na Associação dos Cegos e Amblíopes de Moçambique, estamos com Orlando Matuza, que vai nos falar o que é que representa para a CAMO estes livros da Constituição da República que hoje recebeu-se aqui nesta instituição. Bom, para nós como a CAMO, receber a Constituição da República significa um passo grande. Grande no sentido de nós, muitas vezes, a CAMO em si, por ação, advoca pelos direitos das pessoas com deficiência visual. E não há pior coisa tu falares de direitos aos quais não os conheces, os quais não tens acesso, onde é que eles estão escritos e como podes usá-los para melhor defender aqueles que são os teus interesses e até a tua própria vida. Então, a recepção dessa Constituição para nós representa isso, a liberdade. Diz-se que o conhecimento liberta. Então, temos a Constituição, que é a lei-mãe, e a partir dela nós podemos viver e conviver com tantos outros nossos direitos que daí advêm. Bom, são 63 unidades. Olhando a questão do número das pessoas que são membros da CAMO, como é que pensa que os membros vão ter esse instrumento? Será mesmo aqui na CAMO ou cada um vai ter o seu livro, a sua Constituição, por forma a conhecer essa lei que é a lei-mãe? Bom, nós estamos a falar de uma CAMO com uma implantação a nível nacional e nós estamos a falar de 63 exemplares. Penso que é um bom início, não é? Não vamos dizer que são números suficientes, mas sendo uma lei, nós não precisamos de todos os dias de cada um ter o seu próprio livro. Nós temos por aí 10 delegações, nós temos que partilhar com essas 10 delegações esses exemplares. Então nós vamos fazer passar, na medida do possível, este documento tem que estar em todo o país, tem que estar espalhado em todo o país para as pessoas melhores terem acesso. Então significa que a nível das direções distritais, nós vamos passar os exemplares até aos distritos, onde nós temos nossos núcleos distritais da associação, para as pessoas melhorem ter acesso.
Então, se nós conseguirmos colocar em cada um dos distritos um exemplar, qualquer pessoa que quiser, dos membros, quiser consultar, vai servir-se desse exemplar, já será algum passo. Nós temos consciência de que a quantidade, sim, é pequena, mas já é um símbolo grande e pela quantidade nunca recebemos uma coisa assim, e sendo pela sua importância, é importante mesmo que esteja e todos possamos ter acesso. Então vamos partilhar como temos partilhado outros materiais, porque nunca temos materiais nessas condições para todos nós. Então temos partilhado e, na medida do possível, vamos partilhar isto. Bom, olhando a Constituição da República que hoje recebeu-se aqui na Associação, temos outros instrumentos, por exemplo, como a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A CAMO tem advogado por forma este instrumento também possa vir em braille para facilitar o acesso à informação ou conhecimento daquilo que são os direitos da pessoa com deficiência. Nós temos advogado praticamente para termos todas as leis ou todas as literaturas em braille ou em formatos acessíveis, porque o braille é a nossa forma base de ler, mas temos muitos outros acessos que são acessos eletrônicos, livros, áudios e por aí fora. Então, de acordo com as condições e dos parceiros que nós temos tido para transcrever esses materiais, nós temos feito esse exercício. Mas o importante aqui é nós assegurarmos esses acessos, e ainda temos dificuldades de facto para termos tantas outras leis. Estamos a falar mesmo da Lei dos Direitos Humanos, né? Da Convenção dos Direitos Humanos, da Convenção da Pessoa com Deficiência. Tem tantas leis que são importantes. Nós, mais uma vez, estamos a agradecer aqui o acesso à Constituição da República por ser a lei-mãe, onde a partir dela nós podemos fazer outras designações para operacionalizar aquilo que são os direitos das pessoas com deficiência visual. Mas temos advogado isso, e graças também, queremos dizer, o assunto do Tratado de Marrakech, né, que permite a convenção de qualquer livro para formatos acessíveis. Então estamos dentro desse processo. O importante é assegurar o acesso à informação às pessoas com deficiência visual. Ainda aqui na Associação dos Cegos e Amblíopes de Moçambique, estamos com a delegada Emília Chissico, que vai falar o que é que representa esta entrega, estes livros, esta Constituição da República para a Câmara. É um momento de alegria, momento de valorização na sociedade e na República de Moçambique. Hoje recebemos este material em braille, de que é uma honra para toda pessoa com deficiência visual. A Constituição da República está em 63 edições. Olhando o número dos membros que estão aqui na associação ou em todo o país, como é que vai ser distribuído esse número, e como também será a forma dos cegos perceberem aquilo que está plasmado nesta Constituição da República? Sim, dizer que a entrega foi feita nesta delegação porque estamos em Maputo, mas em princípio a sede nacional vai fazer entrega em todas as delegações. Creio eu que não vai chegar para todos os membros da Câmara, mas para todas as delegações de Moçambique teremos esta Constituição, e é lá onde o membro vai aproveitar ter os seus conhecimentos desta lei-mãe. Bom, tem-se advogado por forma que os membros tenham conhecimento, tenham o acesso à informação. Existem muitos instrumentos, como a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A CAMO tem advogado de forma que o mesmo instrumento venha também em braille? Sim, a CAMO tem feito essa advocacia e tem feito certas sensibilizações a nossos parceiros, porque a lei de proteção à pessoa com deficiência é uma lei que vem permitir que haja acesso a leituras acessíveis à pessoa com deficiência. E, se não me estou em erro, foi aprovada no ano passado na Assembleia da República uma lei de Marrakech que fala
da acessibilidade à pessoa com deficiência visual em livros ou áudios para todos estarmos como qualquer um. Mas também pensa-se em convenção que foi aprovada pela Assembleia da República em 2010. Pensa-se também que possa vir em formato braille? Sonhar não deixo de sonhar. Gostaria que viesse em braille. Bem haja inclusão social. Agora vamos acompanhar a história de Sílvia Coça, mãe de uma criança especial. Acompanhe a entrevista. Deficiência em Moçambique. Saudações, estimado ouvinte, seja muito bem-vindo ao espaço de entrevista do programa Deficiência em Moçambique. Meu nome é Sidney Bernardo e estarei na condução desta entrevista que conta com a participação de Sílvia Coça, mãe de uma criança com deficiência. A senhora Sílvia vem compartilhar consigo, amigo ouvinte, a sua experiência como mãe de uma criança com deficiência. Dona Sílvia Coça, muito obrigado por ter aceito o convite do programa Deficiência em Moçambique e seja muito bem-vinda. Obrigada. Pode começar por contar-nos como foi o processo de gravidez do menino Shelton? O processo da gravidez, para mim, foi normal, porque aquilo eu não sabia do que eu esperava. Ao longo do tempo, a gravidez foi crescendo, acompanhamos a gravidez, eu com o pai, íamos às consultas, todas as consultas. Não detectavam nenhum problema. E qual é que foi a atitude ou a reação dos familiares, tanto da sua parte como da parte do pai, quando souberam que iriam receber uma criança com deficiência? Nessa parte, digamos, não houve muita surpresa, porque o menino nasceu gemelar. Então, nesse caso, ele nasceu prematuro com seus 7 meses. Então, nas crianças prematuras, se espera tudo. A criança pode nascer bem como pode nascer deficiente. Então, isso para nós que recebemos de uma maneira normal. Também isso não é uma coisa assim de surpresa, porque na minha família também teve uma situação meio idêntica. Por exemplo, a minha irmã, a primeira sorte do meu pai, teve esse problema. E após o nascimento do pequeno Shelton, quais foram as maiores dificuldades que enfrentou? As maiores dificuldades que eu enfrentei foi de ter que criar o menino sozinho. Não foi fácil. Ter que lhe levar para fisioterapia, para lá, para cá. Isso não foi fácil, na verdade, não foi fácil. E o que aconteceu com o pai? O pai, na verdade, não sei o que aconteceu, porque nós nem chegamos de brigar. Ele simplesmente nos deixou com a casa. Ficamos assim, como estamos hoje, eu e o meu menino. E neste momento ele não dá nenhuma assistência ao filho? Não, ele não dá nenhuma assistência ao filho. Às vezes, ele tem ligado de vez em quando, nem sempre. E como mãe de uma criança com deficiência, já sofreu alguma discriminação? Assim, a passar pela rua, mesmo por parte da família ou dos familiares? Na parte dos familiares, digo graças a Deus não, ainda não passei nenhuma vergonha, nenhuma discriminação. Só nas ruas, aquilo fica mal, na verdade, de verem você aí nas costas com ele, você ele trazendo nas costas, assim, nenegado. Eles perguntam, afinal, o que é que se passa? Como ele fala muito. Nós conversamos normalmente, mas não tem vergonha, você conversa assim no colo da mãe, você conversa no colo da mãe. Ele diz, não, é porque eu não consigo andar, até outras pessoas ficam mal com isso. E eu também me sinto mal, parece que estou a lhe negar por ter muita força ou que isso me machuca muito. Mas outras pessoas fazem isso por não saber, na verdade. O que mais dói mais para ele. Quando os meninos jogam a bola, ele não consegue jogar. Até uma vez ele disse a um amigo dele, nós vamos jogar, vamos brincar de chute. Mas eu não vou conseguir te chutar, porque eu não consigo chutar a bola, nem consigo chutar alguém. Eu só vou temporar. Eles começaram a lhe rir. Ele ficou sem jeito. E eu então... E o que fez para fazer com que ele se sentisse minimamente bem perante a situação como essa? Eu conversei normalmente
com ele, mas só que o meu filho já é grande, ele percebe as coisas. Por mais que você tente lhe babar, o que sei lá, mas sempre criança, não demora a esquecer. Mas eu conversei, é amigo, meu filho, está a brincar contigo, você sabe que são teus amigos, já sim, mãe, ele é compreensivo. As mulheres têm aquilo que chamamos de instinto maternal. Elas tentam, ou melhor, sentem a necessidade de proteger os seus filhos contra tudo e todos, nem que para isso tenham que abandonar a sua vida profissional. Em algum momento da vida, pensou em desistir do seu trabalho para cuidar somente do pequeno Shelton, uma vez que até o próprio pai o abandonou? Não, em nenhum momento eu tive vontade de deixar meu filho, não, de desistir do meu emprego, não. Eu até tenho mais vontade de fazer algo por ele, o menino. Nunca tive nada, nunca. Até mesmo quando o pai nos abandonou, nós não tínhamos nada. Eu tive que zanzar pela toda a cidade. Eu era ambulante. Eu andava de toda a parte, eu a vender para poder fazer o quê? Para poder sustentar o meu filho. Até hoje que eu trabalho, eu sou técnica da lavandaria. Eu tenho mais força. Até meu filho me dá mais vontade, me dá mais aspiração de ter que trabalhar, porque eu tenho que trabalhar para ele. Se eu desisto de trabalhar, como é que irei sustentar o meu filho? Até que digo, por isso, eu tive que desistir de outras coisas. Por exemplo, o que eu fiz, que me arrependo até hoje, eu tive que desistir de ir à fisioterapia para poder ir trabalhar, para poder pôr pão na mesa para ele. E sente que essa desistência da fisioterapia terá também tido algum impacto na condição atual dele? Eu digo que não, porque lá sempre na fisioterapia sempre mostravam como fazer nas manhãs, como ajudar a criança a fazer aquilo. Então, quando eu parei de ir à fisioterapia, então eu me apliquei naquelas condições que faziam lá na fisioterapia, tudo que nos ensinavam lá na fisioterapia, eu fazia diretamente nas manhãs e à tarde, para poder ajudar. Eu só não conseguia lhe levar para a ginástica, mas eu lhe fazia a ginástica em casa, junto com a tia. Em algum momento sentiu-se culpada pela condição física do seu filho? Em algum momento, sim, me senti, mas eu tive pessoas maravilhosas. Eu caminho com elas, me mostraram bom caminho, me fizeram ver que aquilo não era minha culpa. Era uma obra de Deus, que eu deveria aceitar o meu filho do jeito que ele é. De que forma essas pessoas já incentivaram? Pode assim dar detalhes sobre este pequeno episódio, ou este episódio, para melhor dizer? Ele de tipo, eu não sou a única mãe e nem serei a última mãe a passar por aquilo. Muitas mães têm passado daquilo, sempre superam, sempre vencem. Sempre querem ver os filhos bem. Então, do momento que eu me sinto culpada, okay, eu sou capaz de abandonar o meu filho. Então, eu tenho que aceitar aquilo como se fosse uma coisa normal, para eu poder estar perto, para eu poder lutar, para eu poder ter força de criar o meu filho. E como é que é a relação do pequeno Shelton com os seus amigos? A relação dele com os amigos é muito normal. Até ele sabe muito brincar, ele não tem problema, ele sabe se interagir com os amigos, ele é um menino muito especial. Até se lhe encontras com amigos a brincar, até pode pensar de que a criança é normal, só notas a deficiência quando o menino levanta, quando o menino vai para um sítio. É quando você consegue notar que esse menino tem esse tipo de problemas, porque o importante é que ele fala, ele consegue interagir com os amigos, ele brinca normalmente como se ele fosse uma criança normal. Já presenciou algum momento desagradável entre o pequeno Shelton e os seus amigos? Algo assim que tenha impactado negativamente na sua vida, assim como na vida dele? Já presenciei muitas vezes, por exemplo, a forma dele de andar. Os amigos, mesmo os primos, lhe imitam da forma que ele anda.
até às vezes outros tiram risada da forma que ele anda. E ele, quando é assim, ele não gosta. Até diz, mãe, tá vendo? Aquela ali está me imitar. Mãe, é para eu fazer o que agora? Não, meu filho, é bebê, deixa, é amigo, estão a brincar, é vossa forma de brincar. Porque eu não posso mostrar o desespero para ele, porque naquela altura ele está se sentir sozinho, ele está se sentir sem amigo, na verdade, ele está se sentir traído, porque são amigos que ele brinca com eles quase todos os dias e eles voltam a fazer aquilo, mas são crianças. Sempre eu tenho falado para meu filho, aquele meu filho sempre vai acontecer, mas você não pode levar a sério, porque aqueles já diz são teus amigos. Isso é normal, é como se fosse normal, mas aquilo não é normal, dói. E o pequeno Shelton já começou a ir à escola? Não, o pequeno Shelton ainda não começou a ir para a escola. Ele até teve que perder 1 ano por causa da deficiência dele, porque eu não estava confiante de que ele conseguiria ir à escola, ele conseguiria escrever. Não, mas eu tive boas amizades, na verdade. Eu digo, graças a Deus, me incentivaram a fazer matrícula este ano. Eu tive que ir registrar o meu filho sozinho, já que o pai não queria nem vir registrar. Sempre ele dizia que vinha. Então eu levantei, fui registrar o meu filho. Eu fui fazer matrícula. Este ano ele irá à escola, mas não sei também se ele irá conseguir, porque de casa para a escola é distante. Já são para aí, mas 20 minutos ou 30 minutos. Isso me tira sono, na verdade, sabendo que com esse todo calor, com aquela deficiência dele, ele ter que caminhar até está cheio de areado, nem tem sombra. Sim, ele tem carinha de rodas, mas não tem como para sair de carinhas de roda por causa do areado, não tem como. Eu também não tenho condições para poder criar condições para ele ter um carro escolar para lhe levar à escola. Eu também não tenho como para poder lhe levar para a escola todos os dias, porque eu também tenho que trabalhar para ele. Ele precisa de mim, ele precisa mesmo de eu tenho que lutar por ele, eu vivo por ele, na verdade, ele me dá força. Eu, quando amanhece, quando anoitece, tudo que vem em mim é só ele. Eu tudo que faço por ele. E para si, o que é ser mãe de uma criança com deficiência? Como é que definiria isto? Para mim, ser uma mãe, para mim é normal. Eu me sentia antigamente, até quando eu fui abandonada, né? Eu me sentia muito sozinha, até eu me sentia uma mãe incapaz, na verdade. Mas eu fui ganhando força, vendo o dia passando, outro ver o dia, amanhã. Então, assim, na verdade, é normal. Vamos se sentir como se fosse uma coisa normal. Ser uma mãe de uma criança com deficiência não é ser uma péssima mãe, não é ser uma pior coisa, é coisa normal. Vamos levar nossos filhos como se eles fossem normal, porque se nós se sentirmos mal por isso de termos filhos com deficiência, isso aí também é fazer se sentir mal os nossos filhos. Eles vão se sentir mais especial. Enquanto nós temos que fazer eles se sentir à vontade, eles se acharem pessoas normais no meio de outras pessoas normais. Que tipo de conversas tem tido com ele para o fazer sentir também que ele pode estar no meio de outras pessoas? Que o que aconteceu com ele é normal, acontece com qualquer um. Porque nós, às vezes, quando caminhamos assim, ele consegue ver outros deficientes, ele consegue ver outras pessoas na rua a passar de uma deficiência maior que a dele. Então, quando eu vejo aquilo, é quando eu ganho mais força para fazer o quê? Para conversar com ele, a mostrar que, meu filho, olha só, no mundo não é você só, tá vendo que tem pessoas pior mais que você, tá vendo? Pelo menos você consegue caminhar um pouco para ali, você consegue falar, tá vendo? Tem pessoas que nem conseguem falar, tem pessoas que nem conseguem fazer aquilo que você faz. Então, tens que dizer, graças a Deus por você ter uma mãe que tu upa às vezes, ter uma mãe que te leva para passear, porque outras mães, nem para sair com os filhos, eles não conseguem, só por um simples fato de a criança ser especial. As crianças nem saem, nem passeiam com as mães, mas eu, quando não saio com meu filho, é tempo que me falta.
eu muitas das vezes, quando tenho um bocadinho de tempo, eu tenho de levado para passear, para ele se sentir uma criança normal. Nós vamos, nós passeamos, nós saímos, nós visitamos família. Para aquilo, é para ele se sentir normal, se sentir como se ele fosse uma criança normal, porque ele é normal. Hoje o seu filho já tem 6 anos. E como é que está a ser cuidar dele nesta fase? Cuidar dele não é fácil, mas nós sempre conseguimos. Nós sempre damos o máximo para ele se sentir, na verdade, bem cuidado. Por mais que ele não tenha o melhor, mas eu dou o meu máximo. Ele é minha fonte de inspiração. E que recado que tem para outras mães que têm também crianças com deficiência? E que mãe, temos que ter força. Que ter uma criança com deficiência não é a pior coisa do mundo, eu repito. É uma coisa normal. Mas nós não podemos deixar de fazer a nossa vida por ter uma criança especial em casa. Nós temos que nos sentir à vontade como outras mães normais. Nós temos que ser fortes para nossos filhos também serem fortes. Aquilo é uma coisa normal, na verdade. Nós temos que focar nisso. Aquilo é uma coisa normal, é uma coisa que acontece. Aquilo não começou agora, não começou conosco. E nem terminará conosco. Vamos ser fortes, mães. Mais uma vez, senhora Sílvia, quero agradecer em nome da equipe do programa Deficiência em Moçambique e também do estimado ouvinte que esteve a acompanhar-nos atentamente. Agradecer-lhe por ter aceito o nosso convite e por ter compartilhado um pouco da sua história como mãe de uma criança com deficiência. Amigo ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. Meu nome é Sidney Bernardo e prometo voltar numa próxima oportunidade. Juntos somos fortes na luta pela inclusão social. Estimado ouvinte, estamos no fim do nosso programa. De recordar que a partir do mês de abril o programa passará a chamar-se Mais Inclusão e terá uma nova imagem nas redes sociais, rubricas e muito mais. Continue a acompanhar estas e mais informações nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde pode seguir-nos. Para tal, escreva Deficiência em Moçambique. Não se esqueça de fazer a subscrição. Ajude-nos a crescer. Deficiência em Moçambique.